Olá, meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou abordar um assunto que é muito legal, porque é justamente sobre funcionalidades de quarto pequeno. Se você tem um quarto pequeno e está insatisfeito, eu aposto que no final do vídeo você vai ver como tem como otimizá-lo. E esse vídeo é justamente para tirar todos os mitos de que um quarto pequeno ele é pequeno e não consegue ser otimizado. Geralmente quando a gente compra uma casa e o quarto é bem pequenininho, cerca de 8, 9 metros, logo a gente pensa, vou comprar os móveis e vou colocar. A gente acaba pulando aquela parte que é muito importante, que é o estudo do layout. Posicionar certamente a cama, escolher a posição e dimensão dos móveis. E hoje eu vou mostrar para vocês duas plantas de layout com 9 metros quadrados, de um quarto de 2,5 por 3,60 e de outro quarto com 3 metros por 3 metros. E vocês vão ver que é muito legal como algumas organizações dentro do quarto transformam completamente a vida de quem utiliza. Para quem ainda não me conhece, eu sou o arquiteto Thales Renan, sou um dos arquitetos aqui do Casa Arquitetura e vem comigo nesse vídeo. Então vamos lá, pessoal, eu vou mostrar aqui já a planta para vocês, vai ser esses dois projetos que eu vou abordar com vocês. O primeiro aqui de 3 metros por 3 metros, como eu havia falado, e o segundo com 2,5 metros por 3,60. Logo de cara a gente já fica preocupado, meu Deus, como eu vou conseguir colocar todos os meus móveis e tornar esse quarto bem funcional? E uma coisa que eu gostaria que vocês refletissem é justamente a posição. Logo, automaticamente a gente acaba colocando a cama quase sempre no lado oposto do quarto, né, da entrada do quarto. Nesse modelo aqui, como a porta está nessa parte de baixo, logo posicionaríamos a cama mais ou menos aqui nesse sentido, certo? Mas tomem cuidado quando forem posicionar camas logo abaixo da janela. Vou mostrar para vocês que tem uma janela aqui, porque isso pode ser ruim. Imagine que você está usando o celular durante o dia na sua cama e o reflexo vai atrapalhar você. Ou seja, você vai ter que acabar ficando de cabeça para baixo na cama, mudando sua posição. E para a gente evitar isso, a gente pode optar por uma outra solução, que é justamente reposicionar a nossa cama. Quase 100% das vezes, o único objetivo de um quarto é abrigar a pessoa para dormir, certo? Então, por causa disso, a função mais importante é justamente a posição da cama e a orientação em relação ao restante do ambiente. Começando por esse primeiro quarto, vou mostrar aqui qual seria uma das melhores posições da cama para esse modelo de layout e o porquê dela. Nesse modelo de quarto quadrado, né, 3x3, é muito importante que a gente não posicione a cama de frente para a entrada da porta, para a gente ter uma parede muito maior para trabalhar. Colocar um painel, colocar uma televisão ou até mesmo uma escrivaninha. O legal é que sempre quando formos pensar no layout de um quarto, é a gente entender quais são os usos dele. Como eu comentei, o primeiro e o mais básico é geralmente dormir. Mas geralmente os quartos possuem duas, às vezes até mesmo três funções. Quais seriam essas outras funções? A segunda função mais comum de um quarto é servir como uma espécie de closet, certo? Às vezes a pessoa tem um guarda-roupa ali, ela coloca um espelho em uma parede, ou compra aqueles guarda-roupas com portas que já vêm espelhadas, e esse se torna o segundo uso do quarto. Então também é muito importante a gente escolher uma boa posição para colocar o nosso guarda-roupa. E o terceiro, que é muito raro, mas é possível de se acontecer, é ter o quarto como uma fonte de leitura, de estudos ou até mesmo um quarto gamer. Se você utiliza o seu quarto para passar um tempo jogando ou estudando, considere também esse terceiro uso nele. Nesse modelo aqui desse quarto, vou mostrar para vocês um segundo uso para apenas troca de roupa, um mini closet dentro do próprio quarto. E uma sugestão bem legal para esse estilo de quarto é utilizar um guarda-roupa em L. E eu vou falar por quê. Quando a gente trabalha com um guarda-roupa em L nesse modelo de layout, a gente consegue otimizar muito mais os espaços. Vamos imaginar que teremos, na verdade, vou mostrar para vocês depois, uma mesa lateral da cama nessa lateral aqui, né, aproximadamente 60 centímetros, que é justamente o espaço do corredor que vai sobrar. E olha que legal o espaço que sobrou aqui. Então a gente fica muito mais à vontade para trabalhar com um guarda-roupa em L. E quando a gente trabalha com um guarda-roupa em L, principalmente se ele for de móvel planejado, for feito em uma marcenaria, o legal é que a gente consegue utilizar a parte inferior para outros usos. Mas vocês vão se perguntar, como assim utilizar um guarda-roupa para mais de um uso? Se a gente dividir, se a gente seccionar, tirar um pedaço do meio do nosso guarda-roupa, a gente consegue utilizar a parte de baixo como calceiro, como depósito de joias, ok? A gente consegue
transformar ele em uma pequena ilha para aquele quarto, para torná-lo ainda mais funcional, ou até mesmo, dependendo do projeto, torná-lo uma própria escrivaninha. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo disso. Quando a gente trabalha com o guarda-roupa em L, olha que legal. Aqui eu não preciso mais ter um criado mudo na parte de baixo, igual eu tenho naquela outra, né? Deixa eu só mudar aqui a câmera para vocês verem melhor. Nessa lateral direita eu tenho um criado mudo e na outra lateral eu posso utilizar a própria parte de baixo do guarda-roupa como apoio, né? Seja para um abajur, seja para livros, seja até mesmo, dependendo da altura que ele ficar, como uma espécie de mesa de estudos. Mas vamos além. Imagina que esse quarto, que já tem dois usos, sendo o primeiro para dormir e o segundo como um formato de closet, imagine que essa nossa persona, esse usuário desse quarto, ainda utilize desse espaço para uma leitura ou para estudar, fazer alguma coisa. E aí a gente consegue aplicar uma pequena escrivaninha. Mas atenção, dependendo do tamanho dessa escrivaninha, é legal trabalhar com móvel retrátil. Aqueles móveis que a gente tem a prateleira e a gente coloca dobradiças nela. E assim que a pessoa terminar de utilizar, ela dobra e a prateleira dela vai ficar rente com a parede. Isso é muito legal porque otimiza espaço de um quarto que já é considerado pequeno. Então, com pouca análise, a gente já consegue otimizar e muito o layout desse quarto. Observem que aqui temos uma cama de casal, não é uma cama de casal queen nem uma king, óbvio, né? É uma cama de casal normal, mas a gente consegue ter uma cama de casal, mesas laterais nas duas laterais da cama, um guarda-roupa em L que é super funcional e ainda temos uma espécie de escrivaninha, né? Aí a gente trabalha com uma escrivaninha um pouco maior para ter uma maior área de leitura, uma maior área de estudo. Provavelmente essa escrivaninha nesse modelo ela deverá ficar um pouco menor do que o tradicional. O tradicional seria 60 centímetros, mas como a gente está trabalhando com um layout pequeno, talvez seja necessário reduzi-la para 45, 50 centímetros e por isso trabalhar com uma bancada um pouco maior para a gente ter mais espaço vai fazer muita diferença no seu projeto. E agora a segunda proposta de quarto, que é um quarto ainda mais estreito, com apenas 2,5 metros de largura por 3,60 metros de comprimento, vocês vão ver como também é super legal e funcional trabalhar com esse modelo de quarto. Começando com a mesma diagramação de usos. Primeiro a gente tem o mais importante, que seria o espaço para a pessoa dormir. Depois a gente vai para um espaço de closet, né, que seria a região do guarda-roupa. Logo em seguida a gente pode até mesmo tornar aquele espaço um ambiente de leitura, um ambiente de estudos, sendo que o mais comum é um quarto ter no máximo 2 usos, mas como podemos trabalhar com casas menores, é capaz de um quarto acabar tendo a necessidade de ter 3 usos ou até mais. Então vamos lá. Aqui eu já vou colocar a cama para vocês verem. Estou usando o mesmo modelo para vocês verem que não tem nenhuma modificação do tamanho dos móveis principais, né? Aqui também estou utilizando uma cama padrão de casal. E logo aqui a gente já tem uma observação. Lembram que no primeiro modelo a gente tinha um espaço maior na frente da nossa cama. Inclusive trabalhamos com uma prateleira lá, com uma espécie de escrivaninha. Nessa a gente já não consegue, porque se trabalhássemos aqui com uma escrivaninha, nessa região ficaríamos totalmente sem circulação. Concordam comigo? Mas não precisam se preocupar, porque a gente tem uma outra área muito maior agora nesse espaço, totalmente diferente daquele outro. Beleza? Então vamos lá. Já que a gente já posicionou seguindo a mesma lógica do primeiro posicionamento, que é não colocar a cama logo abaixo da janela, mas aqui, pessoal, eu quero deixar um adendo muito importante. Vai depender muito da posição do seu quarto, ok? Pode ser que a porta fique do lado da janela, pode ser que a porta fique no sentido contrário da cama, e por isso é necessário fazer um bom estudo de layout e, de preferência, contratar um profissional, porque ele vai saber exatamente como projetar melhor o seu quarto. Com a nossa cama já posicionada, vamos trabalhar com o segundo uso, que seria o formato de closet dentro do próprio quarto. Aqui temos a mesma tipologia de guarda-roupa em formato de L, ok? Sempre é melhor trabalhar com formato de L para a gente conseguir otimizar os espaços do ambiente. E vamos trabalhar aproveitando essa estrutura do guarda-roupa, seguindo a mesma lógica de servir como apoio de cabeceira. Já com a nossa segunda função definida e estabelecida aqui, que sendo ela pelo guarda-roupa, vamos partir para uma possível terceira modificação. E agora eu vou mostrar para vocês como seria possível colocar dentro desse quarto pequeno uma escrivaninha que seja totalmente funcional. Nesse modelo, eu aproveitei o layout do próprio guarda-roupa, a própria forma do guarda-roupa,
para elevar um pedaço e transformá-lo em uma escrivaninha. Vou mostrar para vocês aqui na perspectiva para vocês verem como ficaria esse outro layout de quarto. Sempre que a gente trabalha com quartos em formato, com armários, na verdade, guarda-roupas, em formato de L, é legal que a gente trabalhe com armários aéreos o máximo que a gente conseguir e também podemos utilizar os espaços laterais ou inferiores em formato de nicho para a gente colocar, seja uma bolsa, seja até mesmo uma decoração para deixar o quarto ainda mais legal, beleza? E se esse quarto aqui eu fiz um modelo bem genérico, bem um pouco mais masculino, né, com tons mais masculinos, mas por exemplo, se esse nosso quarto fosse para uma criança, uma moça, uma mocinha, seria legal a gente poder até adicionar aqui nessa parte da lateral um pequeno espelho para servir como penteadeira para ela. E com isso vocês já conseguem perceber comigo que um quarto que teria apenas 3 usos, agora com o uso da penteadeira poderia ter 4 usos. Tudo isso, pessoal, em um quarto bem funcional de 9 metros. E esse vídeo aqui ele é muito importante para aprofundar o conhecimento e disseminar também que a organização de um espaço, a organização de um quarto, ela depende muito de como está sendo aplicada, dos estudos que foram feitos, de todas as possibilidades. Por isso que a gente sempre bate na tecla de que é necessário contratar um bom profissional para você ter certeza de que o maior espaço e o melhor aproveitamento do seu ambiente será utilizado, seja ele uma sala, uma varanda ou até mesmo um quarto pequeno. Uma das coisas que a gente gosta muito de dizer é que, se você fica na dúvida, será que o meu quarto de 8 metros, 9 metros vai caber tudo o que eu preciso? E a resposta é muito simples. Claro que vai, se for muito bem pensado. Vocês já devem ter ouvido falar nos microapartamentos do Japão. São apartamentos totalmente funcionais e com móveis extremamente pensados para duplas ou triplas funcionalidades. Então, se existem apartamentos de 26 metros quadrados, com certeza a gente consegue fazer um quarto funcional com 8 ou 9 metros. E agora, pessoal, só para a gente finalizar com chave de ouro, eu separei aqui algumas referências para mostrar para vocês de alguns projetos da internet e também dos projetos que a gente utiliza aqui no nosso escritório Casa Arquitetura, para vocês verem como é possível e algumas dicas para vocês virarem a chave e perceberem que com alguns móveis, pequenos móveis, o quarto de vocês podem ficar cada vez mais funcional. Aqui nesse exemplo, já temos aqui, deixa eu aumentar para vocês. Olha que legal, seguindo aquele mesmo padrão que eu havia mencionado, dá uma seção, fazer um corte ali, não ter aquele armário de chão a teto. Quando a gente faz esse recorte aqui, a gente já tem uma mesa de cabeceira muito funcional. E nessa daqui, ó, se vocês observarem bem, ela serve já como penteadeira. Dá para ver ali através do vidro que ela tem as divisões para porta-joias e tudo mais, certo? Outro exemplo muito comum, que é muito comum em quartos pequenos, é a gente trabalhar com guarda-roupas em torno da cama, né? Fazendo assim uma espécie de cabeceira para a própria cama, e fica muito charmoso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque as modelagens e as dimensões do armário, elas têm que condizer para a pessoa não correr o risco de levantar e acabar batendo a cabeça nessa parte aérea. Aqui um outro exemplo que eu até mencionei com vocês, daria para substituir uma das mesas laterais por uma penteadeira e colocar um espelho na parede, que tornaria o quarto totalmente funcional para uma menina. E esse daqui já é um dos projetos aqui do Casa Arquitetura. Foi um dos projetos que a gente utilizou um layout de quarto também pequeno, aproveitamos o máximo do espaço possível. E olha que legal, pessoal, a gente aproveitou a própria forma do guarda-roupa sem desconectar, para não ficar elementos soltos no quarto. A gente aproveitou para construir uma espécie de escrivaninha para a pessoa conseguir estudar. E aqui nas outras imagens vou mostrar para vocês. Olha que legal, aqui não trabalhamos com um guarda-roupa em si em L, mas toda a parte de baixo do guarda-roupa ali para colocar sapatos e tudo mais, ela faz essa função, além de servir como mesa lateral para o quarto também. Esse modelo de quarto aqui em planta baixa, ele é muito, pessoal, muito funcional, principalmente para quartos pequenos, quando a gente está falando ali de quartos de 7,5 metros a 9 metros, ok? Claro que se a gente tiver a oportunidade de trabalhar com um quarto de 12, 13 metros quadrados, é maravilhoso, fica muito mais fácil tornar aquele quarto totalmente funcional sem móveis de dupla funcionalidade, que também não é o fim do mundo, ok? Ter um móvel de dupla ou tripla funcionalidade no seu quarto. É mais fácil a gente fazer a organização dos móveis, mas vocês podem ver aqui nas referências que a gente consegue fazer um trabalho muito legal com ambientes pequenos, desde que os móveis sejam
sempre pensados, não só os móveis, mas como o layout, o posicionamento da cama e tudo mais. E aqui é um outro quarto também, que acabamos de apresentar a proposta para nossa cliente e ela simplesmente adorou, porque ela tinha medo do quarto dela ser legal, né, ficar funcional, porque é um quarto pequeno. Esse quarto ele possui 8 metros e 90 aproximadamente, quase 9, né? E ele atende todas as necessidades dela e a gente trabalhamos nessa proposta aqui também com aquele modelo de sessão. Um detalhe muito legal desse quarto aqui é que para trazer uma sensação ainda maior de amplitude, vocês podem até replicar no projeto de vocês, que trabalhamos com um espelho muito grande, um espelho bem chamativo aqui nessa parte, para podermos ampliar, dar uma sensação, né? Quando a gente trabalha com um espelho muito grande em um ambiente, ele aumenta a sensação do tamanho do quarto, deixando ele ainda mais prazeroso, né? Você entra e não fica aquele ambiente claustrofóbico. A gente com um simples espelho e móveis mais conexos, a gente conseguiu deixar ele muito, muito mais funcional. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, porque é um assunto que a gente aqui no escritório gosta bastante de mostrar para os clientes que tudo, desde que seja bem pensado e bem planejado, pode ser executado e tornar um ambiente que seja pequeno, muito funcional e agradável. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like aqui, comentar se vocês gostaram das dicas e das referências que trouxemos para vocês. A gente se encontra num próximo vídeo. O meu nome é Renan. Valeu e tchau, tchau.